Estamos no programa Investigações sobre o Viver. Hoje eu vou fazer alguns comentários sobre a visão do Mahatma Gandhi, que é o chefe, ou era, não sabemos, o chefe dos Mahatmas ou dos adeptos que motivaram, influenciaram a fundação da Sociedade Teosófica. E o título da palestra é As Profecias do Mahatma Gandhi, porque se trata de uma visão, uma percepção desse Mahatma a respeito do futuro a partir das tendências que ele via na humanidade, no pensamento da humanidade naquela época. E essa visão, então, foi retratada numa carta do Mahatma Kutumi, do ano aproximado de 1881 ou logo após. E eu vou comentar, então, alguns parágrafos dessa carta, muito conhecida como Carta do Mahatma Gandhi, e eu vou dividir, então, esse tema em duas partes. A parte 1, que é a palestra de hoje, e a parte 2, que será o próximo vídeo a ser gravado. Então, vamos revisar, para entender a temática, revisar o fluxo de evolução da consciência na visão teosófica e a estrutura do homem, que é a mesma estrutura do universo. Então, lembrando aqui, eu sempre uso esse fluxograma para mostrar que a mônada, ou a onda de vida, ela parte do universo imanifestado e aí começa a sua evolução ou jornada no mundo manifestado. E no mundo manifestado, o mundo visível, que nós temos acesso, é primeiro um mundo mineral, depois ela passa para o mundo vegetal, depois para o animal, em seguida o humano e segue para o mundo supra-humano, o mundo dos homens perfeitos. E nessa jornada, então, ela vai despertando os princípios da vida que no homem perfeito se configuram como uma estrutura setenária desenvolvida. E a gente pode fazer uma comparação com um edifício de 7 andares. Então, nós temos aqui, nesse resumo da estrutura setenária do ser humano, uma parte que a gente chama de inferior e uma parte que a gente chama de superior. E a gente tem, então, na parte inferior, uma estrutura quaternária, que a gente chama didaticamente de quaternário inferior, e eu gosto de chamar de quadrúpede, porque, para fins didáticos, porque ela se equipara ao desenvolvimento que já está consolidado no animal. Então, nós temos no quaternário inferior o corpo físico, que é o corpo que a gente conhece das pessoas, de todos os seres, e o prana, ou energia vital, que mantém esse corpo vivo, o duplo etérico, que é uma espécie de duplicata etérica que vai fazer a concatenação entre o corpo astral, que ele é mais sutil ainda, e o corpo físico, e vai colocar o prana, ou energia vital, no corpo físico. Então, esse corpo físico, a primeira parte é visível, a energia vital já é invisível também, como o duplo etérico, que a gente representa nos filmes como um fantasminha, e o corpo astral, que também é a base da imagem, que vai formar o corpo físico, que é o corpo dos desejos, ou Kama Rupa. Então, no animal, a gente já tem essa estrutura quaternária, em desenvolvimento, quase pronta, porque o animal ainda está desenvolvendo esse corpo dos desejos ou emoções inferiores. E então, no reino humano, a gente está desenvolvendo manas, ou que em princípio, que chamamos de mente ou de intelecto. Nos animais a gente vê essa mente de forma rudimentar, mas ela só vai se desenvolver mesmo no ser humano. E essa mente, então, ela pode se associar tanto à parte animal, ao quaternário inferior, quanto à parte superior, que é a tríade superior, espiritual ou divina. Então, vamos revisar isso. Tá? O quarto princípio, o Kama Rupa, é a sede das paixões, as emoções ligadas aos desejos, as emoções mais grosseiras,
O quinto princípio é a mente, manas, ou intelecto, e quando ele está associado às paixões, ele configura aquilo que a gente chama de ego, ou com E minúsculo, que nós chamamos na terminologia teosófica de kama manas, né? Uma associação de kama com manas, ou do quinto princípio com o quarto. E o sexto princípio, que faz parte da tríade espiritual junto com manas, né? A origem dele, que é divina, e a Atma, que é o sétimo princípio, ou espírito, que é onipresente. O sexto princípio é Buddhi, ou coração espiritual, que é a sede do amor, da compaixão. As pessoas que são muito bondosas, caridosas, compassivas, têm esse princípio muito presente, muito forte. Então, a gente pode ver aqui que nessa divisão existem emoções que normalmente na psicologia comum nós chamamos de emoções, mas aqui nessa estrutura setenária elas vêm de lugares bem diferentes, né? Ou de princípios, claro que eles estão integrados, mas tem uma origem diferente. Então temos as emoções grosseiras, e ali estão as emoções violentas, as emoções ligadas aos desejos, né, que estão se desenvolvendo no animal, que é o quarto princípio, e tem aquelas emoções que nós preferimos chamar de sentimentos, que são as emoções superiores, as emoções nobres, que estão ligadas ao espírito, que é a unidade da vida. Então, nós temos ali a compaixão e a empatia, a bondade, a caridade, que surgem desse sexto princípio, ou coração espiritual. Então, no homem perfeito, essa estrutura setenária já está desenvolvida, amadurecida, e o nosso propósito na vida é construir esse prédio de 7 andares, porque ele não vai se fazer sozinho pelo simples decurso do tempo. Então, a natureza demora milênios, né, para construir esses princípios e amadurecê-los. Então, demora muito tempo, milênios, para transformar, para que aquela energia que passa pelo reino animal se transforme, né, em uma energia humana, vai se constituindo um ser. Demora milênios para aquela mônada deixar de ser um bicho, se transformar em gente. E isso é um grande investimento. Esse é o trabalho da natureza, né, o propósito evolutivo, né, da vida, segundo a visão teosófica. Então, o que distingue, basicamente, o ser humano do animal é esse quinto princípio, né, que no ser humano ele está num estado bem mais desenvolvido, ou já está em desenvolvimento, e no animal ele está ainda atrofiado. Então, eu vou fazer um comentário dessa carta do Mahachohan, que tem a ver com o desenvolvimento desse quinto princípio, né? E ele fala, então, que naquela época, já no século XIX, ele via, né, o pensamento da humanidade, ele se refere a classes intelectualizadas, entre aspas, porque ele não acha isso nem um pouco intelectual, na verdade, mas ele vê duas tendências assim, de pensamento, de visão, que levam à atrofia ou a deformação, ou até mesmo a atrofia do quinto princípio, ou seja, são duas linhas de pensamento que estão mobilizando a humanidade, que levam ao retrocesso evolutivo. Então, ele ficou, já naquela época, muito preocupado, né, com essa tendência à irracionalidade, né, porque o quinto princípio é racional, né, e quando ele não funciona, nós temos pessoas irracionais. Então, eu vou fazer, em primeiro lugar, um comentário sobre esse parágrafo, e depois vamos ver mais um nessa palestra de hoje. Então, essa carta, repetindo aqui, se chama Carta 1 do Mahachohan para a Pessinit, que era um trabalhador da Sociedade Teosófica. Ela tem uma versão resumida da visão do Mahachohan, que o Mahatma Kuntumi, na carta número 16, diz, aqui eu coloco as aspas, diante de cuja percepção, ou seja, do Mahachohan, o futuro estende-se como uma página aberta.
Então, essa visão, esse entendimento do Maharaja foi redigido e transmitido pelo Mahatma Kutume em 1881 ou logo depois, nós não temos a data exata. Então, esse trecho é o seguinte: os setores intelectualizados da humanidade parecem estar se dividindo rapidamente em dois grupos, ou seja, há duas tendências, né, de pensamento nas pessoas que são as pessoas formadoras de opinião. Um prepara-se inconscientemente para longos períodos de aniquilação temporária. Olha só, ele está dizendo aniquilação temporária do quinto princípio, ou seja, esse intelecto vai ser destruído, né, se seguir nessa linha. Ou estados de não consciência devido ao abandono deliberado de seu intelecto e aprisionamento nas estreitas trilhas do fanatismo religioso e da superstição. Processo que inevitavelmente conduz, e aqui eu coloquei entre aspas uma tradução mais direta do inglês, não falha em conduzir a total deformação, sublinha aqui, a deformação do princípio intelectual. Ele está dizendo que essa linha de fanatismo, ela leva à deformação mental. O outro, que é o outro ramo, né, a outra tendência, que eu vou chamar aqui nessa palestra de materialismo, o outro entrega-se desenfreadamente a seus impulsos animais com a intenção deliberada. Olha só, o outro dizia que era inconscientemente, ele não quer, né? Ele não acredita que ele está atrofiando, está deformando o seu intelecto. Mas esse aqui, ele tem uma intenção deliberada de submeter-se à aniquilação pura e simples em caso de fracasso, um fracasso da deformação, ou seja, se não for apenas deformar, vai acabar aniquilando o quinto princípio. E há milênios de degradação após a dissolução física. Então, ele está dizendo que essa outra linha, que ele associa ao materialismo, é a linha que leva as pessoas a se dedicarem ao cultivo, ao incremento dessa parte animal, né? O quaternário inferior, que tem os desejos, a busca do prazer, a satisfação material. E quando ele faz isso, coloca toda a energia nisso, aquela parte intelectual, ela vai atrofiando, porque ela vai servir para ser um animal um pouco melhor. E aí ele diz o seguinte, que essa aniquilação ela é ainda pior do que a deformação. Essas classes intelectuais, entre aspas, né, que são essas pessoas que formam as opiniões, ou seja, essas tendências de pensamento, tanto o fanatismo quanto o materialismo, agindo sobre as massas ignorantes que elas atraem, ou seja, os formadores de opiniões atraem os seguidores de opiniões, que as veem como nobres e dignos exemplos a seguir, rebaixam e degradam moralmente aqueles que deveriam proteger e orientar. E entre a superstição degradante, que é o fanatismo, e o ainda mais degradante e brutal materialismo, a pomba branca da verdade dificilmente encontra um lugar onde possa descansar seus pés desprezados e exaustos. Ou seja, ele está dizendo que essas duas linhas, nenhum desses caminhos é bom. Né, que a verdade encontra-se num outro lugar que não é nenhuma dessas linhas de pensamento. Então, eu estou organizando assim, de uma forma simples e didática essas duas linhas de pensamento, como o fanatismo e o materialismo. Ele coloca as duas tendências como formas de degradação do quinto princípio. Só que o materialismo chega a ser pior que o fanatismo, porque o fanatismo ele gera uma deformidade, o materialismo leva até uma atrofia. Um órgão deformado, ele ainda é um órgão, ele está ali, né? Ele está funcionando mal, está todo torto, mas ele é atrofiado, já quase nem existe mais.
Então ele diz assim, ó, que o fanatismo leva ao estados de não consciência, de longos períodos de aniquilação temporária. E o materialismo, então, leva a milênios de degradação, que está dizendo assim, após a dissolução do corpo. Então, assim, quando nós não temos mais corpo, nós temos o quê? Esses princípios, os outros que eu mostrei naquele quadro, que são invisíveis. Então, não tendo mais corpo, eu tenho o quê? A força de vida do resto. Se um está deformado, ele vai ficar ali um tempo sem funcionar, né? As pessoas são irracionais após a morte, então elas ficam sendo quase que não funcionam. Agora, aqueles que são totalmente materializados, ele passa por milênios ali, praticamente inexistentes, né? E no processo evolutivo vai demorar muito mais tempo para recuperar aquele atrofiado do que para desentortar aquele deformado. E ele viu isso, então, naquela época, e os Mahatmas, eles dizem assim, nós conhecemos os números, vocês conhecem apenas os fenômenos, ou seja, nós aqui conhecemos apenas a parte manifestada, aquilo que já está visível, e eles conhecem, então, as realidades latentes que ainda vão se manifestar, e é nesse sentido de visão dos números que essa visão dele é uma profecia. E aí, hoje, a gente consegue ver na sociedade, né, como nós temos, essas duas tendências, e eu vou fazer alguns comentários sobre como elas estão se manifestando atualmente. Então, primeiro eu vou falar sobre aquilo que ele chama de fanatismo, né? O fanatismo, então, o que acontece nessa questão dos princípios? No fanatismo, o quinto princípio, o raciocínio, a parte racional, ela não funciona bem, ela é toda torta, ela tem dificuldade. Mas a pessoa ali tem ainda uma adesão a ideias, princípios intelectuais. Então, o que é o fanático? O fanático é aquele que já tendo, né, passou pelo reino animal, tem o seu quarto princípio cheio de força, como todo mundo, né, porque o animal já desenvolveu, e essa força se manifesta em atração ou repulsão. Então, na atração, ele fica atraído por certas ideias. E aí vem essa coisa de ideias fixas, ou seja, ele não entende direito as ideias, mas ele tem aquela força do desejo e ele se agarra com unhas e dentes àquela ideia que ele entende mal. E ela é capaz de morrer e de matar por aquela ideia que ele não entendeu, mas vem com a força do quarto princípio. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, né, que ilustram o que é fanatismo. Claro que isso tem diferentes graus e isso não está manifestado em todas as pessoas. Claro, ele está falando em duas linhas de pensamento, duas correntes, né? Isso vai acontecendo ao longo de muitos anos e em diferentes graus. Então, eu vou dar o exemplo assim, de um grau de fanatismo, depois vou dar um outro exemplo de um grau mais grave do fanatismo. Aquela anedota sobre o Kornaka, condutor de elefantes. Vocês já devem conhecer, né, que tem uma função, uma profissão de condutor de elefante chamado Kornaka. E então tem um fiel, ali acho que a anedota se passa na Índia, o fiel ele pensava assim, não, eu não tenho medo de nada, porque Deus vai me proteger de absolutamente tudo. Tenho fé em Deus, Deus comanda tudo, está no controle de tudo, tudo é como Deus quer. E aí um dia ele estava andando na rua e vinha um elefante com o Kornaka em cima e o elefante estava descontrolado, o elefante estava furioso e o Kornaka então foi avisar aquele sujeito, o fiel, para sair da frente porque o elefante ia atropelar, né? E ele insistiu, fanático, naquela ideia, não vou sair da frente porque Deus vai me salvar. E o que aconteceu foi que o elefante atropelou o homem morreu. Aí depois que morreu foi para um lugar espiritual, o céu, não sei qual é o nome na religião dele, e aí foi tirar a satisfação de Deus, disse, mas como assim? Eu sempre fui fiel, sempre acreditei.
entreguei sempre tudo ao Senhor minha vida. Aí Deus olhou para ele e disse assim: eu mandei o Cornaca dizer para você sair da frente. Então, esse é o erro do fanático, ele não raciocina, né? Ele diz assim: não, tem pessoas morrendo aqui, né? Tem uma pessoa se afogando, eu não vou fazer nada. Porque se está assim, é porque Deus quer, né? Deus está no comando daquilo ali e eu não vou fazer nada, não estou seguro, né? Só que qual seria o entendimento correto, né? Se o raciocínio estivesse funcionando bem, mesmo para aquele que é crente num Deus pessoal que intervém, né? que tem essas vontades particularizadas, o entendimento correto de uma pessoa que raciocina é: bom, se tem uma pessoa se afogando aqui na minha frente e eu estou aqui, é porque Deus me botou aqui para fazer alguma coisa para salvar essa pessoa. Então eu chamo alguém, né, chamo os bombeiros, ou procuro uma corda, né, para puxar a pessoa, ou se eu consigo, eu nado e tento salvar, né, dentro do possível. Então, essa é a deformidade do raciocínio do fanático, que seja, o raciocínio não funciona bem e ele vai cheio de carga emocional, de adesão a uma ideia torta. Tem ainda exemplos de níveis. Claro que tem N exemplos, eu estou só citando alguns, mas um outro nível mais grave ainda de deformidade, de entendimento, é a prova das ordalhas, que vocês já devem ter ouvido falar, porque foi muito utilizada na Idade Média, principalmente nos tribunais de Inquisição, que já tem referência sobre ela há muito mais tempo. Já ela aparece pela primeira vez na literatura no Código de Hammurabi, que é de 1700 a.C. Era um costume antigo de fazer julgamentos, que se chamavam juízos de Deus. Vamos expor essa pessoa a uma tortura, né, uma condição de sofrimento, e se ela conseguir escapar daquilo ali, é porque Deus salvou ela e ela é inocente. Então, aqueles próprios julgadores que colocavam as pessoas em risco, não eram simplesmente um simples espectador que apareceu ali e se omitiu o socorro. Então, por exemplo, se amarrava uma suposta feiticeira numa pedra, jogava no rio, né, e se ela conseguisse se salvar ali, então era porque Deus salvou ela e ela era inocente da feitiçaria. Ou se não conseguisse salvar, então era culpada, né? Então, esse é outro exemplo de deformação de entendimento. E existem casos mais graves ainda de atentados, né, e de ataques em nome de crenças religiosas, que são também, né, exemplos de deformação do quinto princípio por fanatismo. Agora, então, eu vou colocar alguns exemplos, vou falar um pouco sobre a outra linha, né, que é o materialismo, que leva à deformidade mental ou até mesmo à atrofia, quando o quinto princípio deixa de ter a sua própria atividade, que é racional, que é intelectual, que são atividades de abstração, de pensamento, de entendimento, né, de compreensão de princípios, de regras morais, sobre o certo e errado, sobre a justiça, né? Então ele deixa isso de lado e ele acaba servindo aqui para incrementar todos os interesses do quarto princípio, do quadrúpede, né? o animal. E eu gosto de representar muito assim, a estrutura do ser humano em desenvolvimento com a ideia de um centauro, né, que tem uma parte animal, que é essa parte de baixo, inferior, que é um quadrúpede, e tem uma parte humana, que é essa parte que é a figura do homem, né, que aponta para o alto, que seja a direção do espírito. Então, quando essa parte humana começa a atrofiar, em vez de apontar para o alto, ela começa a ajudar a favorecer, se dedicar ao incremento do quaternário inferior, né, e ele vai atrofiando, ele vai morrendo. E aí a gente vê, né, que
que o ser humano, né, que muitas pessoas têm se dedicam, né, a cultivar, né, os prazeres materiais, a vida material, só acumular bens, só ter os prazeres corpóreos, né, e acaba assim desistindo dessa parte mais racional, essa parte mais filosófica da vida, o questionamento sobre o sentido da vida, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui, né, e isso aí é tudo conversa, é tudo conto da carochinha, vamos aqui, a vida acaba com, a existência acaba com a morte do corpo físico, então vamos aproveitar o tempo para usufruir dos prazeres do corpo físico, deixar esse negócio de intelectualização para o lado. Aí começa uma intelectualização a favor disso, dessa meta. E aí você pega, por exemplo, um cavalo selvagem e você tenta encilhar e montar ele, você vê que ele não gosta, né? O cavalo selvagem não gosta de limitação, porque essa é a natureza do instinto. Tá? Então, o que essa atividade racional, intelectual direcionada a princípios, ela é incômoda para o quarto princípio, porque ele não quer saber de restrição, porque aí vai ter regra sobre conduta. Vocês veem que sexo não é pecado, mas luxúria é, né? Agora o quarto princípio que é a luxúria. Aí ele quer se dedicar àquilo ali, e aí vem uma prescrição, não, luxúria é pecado, vamos moderar isso daí. Ele não gosta, ele não aceita, isso é regra, é opressão. Só que esse desconforto, né, da limitação do quarto princípio, ele é necessário para construir esse prédio, né, de 7 andares, porque o 5º andar, ele quando é construído em cima do quarto, ele vai gerar um peso, uma pressão sobre o quarto, e isso é natural e é esperado, e Freud já explicou isso no mal-estar da civilização. Freud dizia que a civilização gera um mal-estar, porque se nós queremos ser civilizados, nós temos que limitar, e isso é um grau de repressão, né, dos instintos inferiores. Nós temos que limitar. Então, não existe liberdade total, assim, abaixo as opressões, né? Não existe. Vai ter que ter na civilização, né, alguma limitação. Então, a liberdade sexual, por exemplo, estou usando exemplo sexual porque é muito fácil didático, mas é sobre tudo. Liberdade sexual termina quando começam os crimes sexuais, por exemplo, pedofilia, estupro, abuso sexual, não pode. Então não existe liberdade total para o quadrúpede. O quadrúpede ele sempre vai ter que se enquadrar e se limitar em alguma coisa, e ele não gosta. Então, o que existe nessa linha de pensamento que o Mahatma critica é o seguinte, é um abandono dos princípios e regras morais, superiores, metafísicos, porque se acredita que nós somos só essa coisa material mesmo, então vamos deixar rolar esse lado material. E aí, aquele esforço evolutivo, né, da natureza de criar um homem racional para depois ser espiritual vai caindo por terra, né? Então ele diz que o destino são milênios de atrofia. Então, nesses casos, quando existe uma atrofia do 5º princípio e ainda um rompimento da conexão do 5º princípio com o 6º princípio, que eu já expliquei, que é a Buddha, o coração espiritual, eu já expliquei na palestra anterior, que é a matéria e o mal segundo a teosofia. Nesses casos a gente tem psicopatas, né? Psicopatas é o quê? Ele tem um discernimento ali, um raciocínio que serve para ajudar a parte animal e ainda tem um rompimento com o 6º princípio, ou aquele lado da empatia, da compaixão e da bondade. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver na mídia essas notícias, assim, são muitas vezes conduzidas a algo muito natural, por exemplo, casa de swing, navio de swing, e esse ano eu vi ainda uma notícia sobre casa de masturbação em grupo.
Então, como eu falei, sexo não é pecado, mas a luxúria é. Então, existe uma construção do quinto princípio aqui para incrementar aquela atividade do quarto. E a questão, assim, ó, eu não estou nem falando isso como uma questão de valores da família, porque essa linha da família não é o meu discurso. Eu estou num outro tipo de discurso que eu estou fazendo um questionamento sobre o próprio indivíduo mesmo, sobre o sentido da vida, sobre a questão existencial que está nisso, né? Como eu falei, prazer sensorial não é um mal. Expliquei numa palestra, prazer segundo a visão teosófica. Mas quando ele ocupa o tempo e atrofia as outras coisas, então aqueles andares superiores do prédio deixam de ser construídos, porque a pessoa não está se dedicando ao quinto e ao sexto. O sétimo a gente sabe que já está pronto, mas ele precisa do sexto para ser conectado naquele edifício. Então, a questão é que quando esse materialismo tira a pessoa da rota, de se questionar qual é o sentido da vida, né, e de descobrir que a vida é uma evolução e a pessoa tem que se dedicar a se tornar um ser humano perfeito, completo, né, intelectual e espiritual, aí nós temos um mal, porque nós temos um retrocesso. Né, como ele diz, uma degradação, uma jornada num sentido contrário. Né? E essa ilusão, ela também gera muito sofrimento, porque a gente sabe que a vitalidade do corpo físico, com o passar dos anos, ela vai diminuindo, os hormônios vão caindo e a parte externa, né, dessa estrutura no mundo físico, ela vai se deteriorando, ou seja, o corpo físico ele vai se deteriorar, por mais que a pessoa envelheça com saúde, que é muito importante, né, que é um grande bem, mas assim, vai haver uma perda de vitalidade, né? E aí, quando vem essa perda dessas qualidades que a gente considera exteriores, na beleza, o vigor, se a pessoa não investiu no conteúdo, aí fica muito sofrido. Porque aí a pessoa não tem nada, ela perde aquilo que é exterior e aí não vem dizer assim, mas tem cirurgia plástica, porque não é milagre. Você vê a pessoa de 80, 90 anos, ela pode estar bem de saúde, mas não é aquela mesma aparência de um jovem de 30 anos. Então, quando se perde o lado externo e não se tem um conteúdo, algo interno, aí vem o que? O sofrimento, porque vem toda a desilusão. Né? E aí muitas vezes vem a depressão. Então, assim, não é recomendável, né, esse tipo de mudança de rota, né? Que a gente precisa integrar todas essas coisas num todo harmônico. Agora, então, essa linha de pensamento, né, que pensa assim, não... o mundo acaba aqui no corpo físico, né? Então vamos nos dedicar a esses prazeres materiais. Vai precisar do que para se fortalecer essa linha de pensamento? Vai precisar se livrar de todos aqueles conceitos da religião, né? Da teosofia, muitos conceitos da própria filosofia, conceitos metafísicos. Não! Vamos jogar tudo isso para o lado, porque isso é uma grande bobagem. Não tem esse negócio de Deus, ou de espiritualidade, ou de pecado. Pecado é uma construção para manipular as pessoas, né? Isso é tudo uma história da carochinha. E aí elas precisam ser o quê? Relativistas, né? Porque assim, não existe uma verdade única que nós devemos seguir, princípios verdadeiros que nós devemos seguir. Tudo aqui é uma construção social, um consenso. E a verdade, então, é aquilo que aparece para cada um, para uma sociedade, num determinado momento. Eu estou falando, então, relativismo, num sentido geral, que é da verdade, mas também inclui um relativismo moral, porque as coisas andam interligadas, né? Então, a pessoa precisa ser relativista. Não, verdade é aquilo que cada um acha que é, ou que um grupo de pessoas pensam que é. E aí nós temos, hoje em dia, né, esse pensamento relativista muito forte, né, como uma moda. Veja que o Mahatma Chohan fala em responsabilidade, né, pela influência das massas. Agora,
Quem são os responsáveis? São só os intelectuais? Hoje em dia todo mundo é formador de opinião, porque nós compartilhamos opiniões a todo momento. Então todos nós somos responsáveis por sustentar esses modismos, essas ideias que estão vigentes. E agora eu vou apresentar um quadro didático que eu vou chamar de quadro de lobo com pele de cordeiro, né? Só uma forma divertida e didática dessas ideias que nós consideramos como bonitas, que estão na moda, né? Que parecem bonitos. Na verdade, são exemplos do ideário relativista, né? Que está na moda hoje em dia. Então, nesse quadro do lobo com pele de cordeiro, eu vou colocar alguns exemplos que eu vejo assim que são amplamente divulgados hoje em dia, com florzinhas, figurinha de anjinho tocando harpa e tocando flauta. Você, olha que lindo isso aqui, que fraterno, que bonito, mas vejam bem, por que é o quadro do lobo com pele de cordeiro. Então, o primeiro deles tudo tem um outro lado, né? Tudo tem um outro lado. Será que tudo tem outro lado? Porque eu posso dizer assim, muitas coisas têm outro lado. Os fatos podem ser descritos por muitas versões, mas dizer que tudo tem um outro lado, se eu disser isso, eu vou dizer, não, o nazismo tem um outro lado, né? Porque em geral a gente pensa é uma coisa ruim, nazismo, racismo, crime, né? Então eu digo assim, não, mas o nazismo tudo tem outro lado, e o nazismo tem um lado bom. Então é claro que é falso, que não tudo tem outro lado, né? Se eu digo assim, toda pessoa tem direito a se defender de uma acusação, é verdadeiro, mas tudo tem outro lado, é falso. Nessa mesma linha, toda unanimidade é burra. Sempre foi falsa essa afirmação. Nós podemos dizer muitas unanimidades são burras, né? Porque muitas coisas que comportam muitas opiniões. Por exemplo, sobre Deus, assuntos sobre Deus. Nós não temos provas cabais para mostrar, então vai ter muitas teorias, né? Muitas tentativas de explicação e nós não vamos chegar a uma conclusão. Agora, se eu digo assim, a Terra é esférica. A gente sabe que a Terra é esférica, já tem fotografias sobre isso, né? Então, você diz toda unanimidade é burra, a gente vai ter que abrir espaço para os terraplanistas. Porque tem gente que diz, a Terra é chata. E aí, alguma pessoa pode me refutar, dizendo assim, não, mas isso é só assunto de ciência, porque no assunto de ética, de política, toda unanimidade é burra, tem que ter sempre uma discussão. Será? E aí vale o exemplo do nazismo. Né? O nazismo, eu acho que todas as pessoas sensatas, né, concordam que o nazismo é o mal. Né? Aí você vai dizer, essa unanimidade é burra? A violência é o mal. Né? As pessoas de bom senso pensam, a violência é o mal. É uma unanimidade burra? Então, essa frase, toda unanimidade é burra, é falsa. Tá? A terceira frase, cada um tem direito a ter sua opinião, temos que respeitar a opinião de todos. Tá? Agora, é claro que nós não vamos sair atacando as pessoas, né? Brigando, ainda mais, mesmo que as pessoas digam absurdos. Né? Nós vamos respeitar a pessoa, mas não respeitar todas as opiniões. Então, vale mesmo o exemplo que eu já dei, a violência. Se aparecer um louco que é a favor da violência, nós vamos respeitar essa opinião? Então, essa frase, cada um tem direito a ter sua opinião, temos que respeitar a opinião de todos, é falsa. Sempre foi. E tem outras assim, por exemplo, o Estado opressor tem que impor a verdade, quer impor, né? O Estado só quer impor a verdade e censurar. Tudo é uma ditadura, não existe mais o certo e o errado, não se pode impor mais regras, que isso é coisa da ditadura ou da burguesia.
Então, esse aí é o primeiro que vai querer as regras do Estado. Quando alguém atacar ele injustamente, quando ele for agredido, ele vai lá na delegacia de polícia da queixa, aí aquele Estado repressor, a burguesia tal, vai servir para ele. Então, esse tipo de pensamento é falso, né? Essas pérolas relativistas aqui que estão na moda, e a gente tem que cuidar, ter a nossa responsabilidade de ter um pensamento crítico antes de ficar divulgando essas ideias. Agora, esse tipo de pensamento é uma necessidade do quarto princípio que quer se livrar das regras, porque ele vai ter que ter uma justificativa para não querer acatar esses princípios fixos, né? Porque ele não gosta de referências e não gosta de parâmetros. E observem bem que nós temos atualmente uma crise de referências. E essa crise de referências vem muito em função desse tipo de pensamento que o Mahatma Gandhi já identificou no século XIX. Tá? Então, esse discurso que favorece o princípio do prazer, ele leva à atrofia do intelecto, porque ele não quer nem saber de cadeias de causas e efeitos, ele não pensa qual é o resultado que esse pensamento vai dar, né? E ele não percebe as próprias contradições desses pensamentos, como aquela pessoa que diz assim, não existe o certo e o errado, mas se alguém agredir ela, aí é errado. Então, ela mesma se contradiz conforme a situação, conforme aquele prazer e a conveniência daquele caso concreto, daquele momento. Então, eu vou fazer ainda algumas observações sobre isso, citando um fato que aconteceu recentemente. Então, a nossa educação, ou seja, o conteúdo das escolas, né, que se ensina nas escolas, é muito fraca nesse tipo de conteúdo, filosófico. Que se existe uma divulgação de conhecimento enciclopédico, mas muitas vezes não se desenvolve o entendimento. Mas a maioria das pessoas segue por instinto aquilo que Aristóteles falou sobre os silogismos práticos. E aqui vou dar até a referência para quem é pesquisador e tiver interesse em procurar aqui no livro Ética Nicômaco 1107A27, ele diz, não exatamente com essas palavras, ele diz que as premissas universais dos silogismos, os raciocínios, né, são nos assuntos práticos, nesses assuntos de ética, de política, elas são mais gerais ou mais vagas, e as particulares, ou as premissas menores, são mais verdadeiras. Então, agora eu vou explicar isso aqui com um exemplo prático, bem fácil, e vocês vão entender com muita facilidade. Então, nós temos assim, a estrutura básica do silogismo é uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. E a premissa menor sempre é a causa que leva àquela conclusão. Então, se nós temos um silogismo prático assim, uma situação prática que tem a ver com moral e política, porque para Aristóteles os assuntos éticos, políticos, são assuntos práticos, não são assuntos teóricos como a ciência. Então, se eu colocar assim na estrutura do silogismo prático, a premissa maior, ou qualquer uma dessas aí que eu vou citar, tudo tem um outro lado, ou toda unanimidade é burra, ou cada um tem direito a ter sua opinião, temos que respeitar as opiniões de todos, que eu citei daquele quadrinho, que eu mencionei naquele quadrinho do lobo com pele de cordeiro. Toda unanimidade é burra, tudo tem outro lado, cada um tem direito a colocar a sua opinião, tá? A premissa maior. Qualquer uma dessas. Na premissa menor, essa premissa maior eu já falei que é falsa, tá? Na premissa menor, o partido nazista tem outra opinião. É verdadeiro? É. Claro que os nazistas, o partido nazista tem uma outra opinião que não é a nossa opinião. Isso é verdade, é um fato. Agora, olha só a conclusão do silogismo. Então, um partido nazista deveria ter o seu direito no Brasil. Olha só, falso isso. Né? Isso aconteceu, foi um maior bafafá, saiu na imprensa, o jovem saiu com um cara de monstro em todas as capas de jornal, porque ele falou isso. Agora veja bem,
Um partido nazista deveria ter o seu direito no Brasil. O que eu falei que Aristóteles falou em Ética Nicômaco? As proposições particulares, ou seja, que as premissas menores dos fatos concretos, são mais verdadeiros, ou que eles são mais conhecíveis, ou conhecidos. A gente consegue ver imediatamente se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, assim, toda pessoa, né, vê, opa, o partido nazista tem uma opinião, então ele tem o seu direito no Brasil. Então, essa parte concreta, você imaginar aquele fato, as proposições particulares, né, a gente, por instinto, mesmo não sabendo teoria nenhuma de silogismo, de lógica, por instinto, a gente sabe, não, isso é errado. O partido nazista ter o seu direito, não, totalmente errado. Agora, qual é a causa da falsidade dessa conclusão? É aquela premissa maior. Tudo tem um outro lado. Essa é a falsidade. E essa premissa maior aqui é o que está na moda. Aquilo que eu falei, quase todo mundo divulga isso com anjinhos e florzinhas, né? Então, claro que essa fala do jovem, que saiu, né, em todos os jornais, ou muitos jornais, ela precisa ser corrigida imediatamente, porque isso é errado, nós precisamos corrigir a fala. Agora, demonizar esse jovem, por quê? Né? Eu não vi nessa história nenhuma pessoa questionando de onde ele tirou essa ideia, de onde ele tirou, onde ele aprendeu isso, porque é um jovem, né? Ele está aprendendo. E aí, de onde ele tirou? Eu acabei de falar, ele tirou da caixinha do lobo em pele de cordeiro, que é o quê? Uma caixinha que a maioria das pessoas divulgam por aí como bonito. Então, todos nós precisamos ser corrigidos a respeito dessas ideias, porque elas são muito perigosas e elas levam a esse tipo de conclusão. E elas estão em moda por quê? Elas estão em moda, como eu falei, porque o quadrúpede precisa disso para viver em função do princípio do prazer. E isso aí exatamente foi já antecipado pelo Mahatma. E aí o ponto nevrálgico dessa questão toda, assim, sobre essas regras, as regras, os princípios metafísicos, os princípios verdadeiros, as leis divinas, as leis espirituais, né? Mas eu não quero obedecer, por quê? Porque quem é que vai dizer que regras são essas? Então a grande discussão se desviou para essa questão do poder, mas quem é que tem o poder de dizer que isso que é a verdade que nós temos que seguir? Esse é o grande problema e hoje eu nem vou entrar nesse assunto porque o buraco é mais fundo. Tá? Então, assim, quem quer fazer só o que lhe agrada acaba sendo relativista e tem gente que chega ao ponto de ser relativista quando lhe convém e de não ser relativista quando também lhe convém. Né? Então, para algumas coisas ela acha assim, não... cada um faz o que quer e para outras coisas ela quer pôr regra ali que todos devem seguir, né? Regras, princípios metafísicos, e isso que a gente chama de lei de Gerson. Então, quando agrada, eu penso assim, quando desagrada, né, penso de outro jeito. Isso é, mais uma vez, o quê? Mais uma vez, a atividade a predominância do quarto princípio, né? O princípio do prazer, né? E o egoísmo. Então, claro que numa rodinha de futebol, como eu falei, uma discussão sobre Deus, a gente não vai chegar a uma verdade, né? Que vai ter que seguir aquilo ali, vai ter muitas opiniões. Mas isso não quer dizer que a verdade não existe, ou só um ponto de vista, né? Porque há naturalmente verdades incontestáveis, e isso para a moral é muito importante, né? Pelos exemplos que eu já coloquei. E hoje em dia, então, nós temos muito espaço nas redes sociais para opinar, né? Somos empoderados e é mais um motivo para pensarmos sobre as nossas responsabilidades, porque o entendimento superficial, ele gera
muitos estragos. Então, agora eu vou fazer comentários sobre outro trecho da carta do Mahachohan, que é do século XIX, mas é uma questão que está muito presente hoje, e eu creio que ele já deve, além de ser super importante em todos os tempos, mas eu acho que ele já deve ter antevisto que seria uma questão que ia aparecer muito, sobre essa questão do racismo. Então, ele diz assim: a raça branca deve ser a primeira a estender a mão da fraternidade aos povos de cor escura e a chamar de irmão o pobre negro desprezado. Essa perspectiva pode não agradar a todos, mas não é teosofista aquele que se opõe a este princípio. Então, veja bem, ele está colocando aqui como um princípio moral, e aí não tem um outro lado. Ele diz aqui, quem quiser se opor a isso aí não é um teosofista, está fora, não tem um outro lado. Eu vou repetir aqui, a raça branca deve ser a primeira a estender a mão da fraternidade aos povos de cor escura e a chamar de irmão o pobre negro desprezado, Isso aqui está dentro do primeiro objetivo da sociedade teosófica, que é a fraternidade universal. Vou repetir aqui, vocês já conhecem, mas vou repetir os objetivos da Sociedade Teosófica, fundada em Nova York em 1875. Formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, tá? Então, assim, a Sociedade Teosófica está na vanguarda dessa questão da discriminação. Então, essa questão da luta, do trabalho contra a discriminação, ela é muito interessante para nós, porque está dentro dos nossos objetivos, e eu venho aqui fazer algumas sugestões sobre como essas estratégias podem ser melhoradas, e trazendo aqui essa sugestão do Mahachohan de fazer essa integração, esse acolhimento das pessoas que foram desprezadas pela sociedade de forma fraterna, chamando essas pessoas de irmãos. E eu também, como fiz o doutorado recentemente em dialética aristotélica, que envolve a retórica, também posso dar algumas sugestões para melhoria dessas estratégias, para melhorar a persuasão dessas campanhas, principalmente porque observo muitas pessoas que reclamam de exageros, que estão sendo feitos nesse trabalho, estão cansadas e assustadas. E como Aristóteles já dizia, a virtude está no equilíbrio, tudo que é exagero acaba estragando. E até uma pessoa falou assim, não, mas você vai falar sobre racismo numa palestra extremamente perigoso. Eu falei, mas por que eu vou falar contra o racismo? Não, mas é muito perigoso porque alguém pode entender você mal. E isso, eu não posso dizer que a pessoa está errada. Essa semana eu achei um texto na internet dizendo que a Blavatsky era racista, porque a pessoa pegou a doutrina secreta, viu aquela teoria sobre as raças, sobre a evolução, e não, certamente, obviamente não entendeu, e concluiu que a coitada da Blavatsky, que passou a vida inteira se sacrificando pela fraternidade universal, era racista, Então, isso é perigoso, realmente, a gente tem que cuidar para ser não compreendido, de uma forma errada. E eu vejo assim que muitas pessoas que nunca foram pessoas que discriminam, nunca foram pessoas preconceituosas, muito pelo contrário, estão com medo de falar sobre esses assuntos de raça, de gênero, porque a mídia, principalmente, explora muito o lado negativo. Os processos, as criminalizações, penalidades, a injúria, porque foi presa, as pessoas estão com muito medo, estão cansadas dessas ofensas, às vezes as pessoas se ofendem por coisas pequenas, Claro que as ofensas verdadeiras a gente tem que coibir, tem que proibir, mas as ofensas pequenas são exageros para a pessoa. Então, o que acontece? Que, desse jeito que a questão está sendo colocada, muitas pessoas estão se amedrontando e aí não estão aderindo.
né? Como eu falei, a retórica é uma arte de conseguir a adesão das pessoas. E eu lembro que quando eu fiz a faculdade de psicologia, já no início do curso a gente tinha psicologia experimental e fazia experimentos com ratos para ver qual era o melhor meio de ensinar, de condicionar um animal. E a gente viu, e isso é conhecido há muito tempo, né? Isso é velho na psicologia, na pedagogia, que o ratinho, ele aprende muito mais quando ele recebe uma recompensa, quando ele acerta, do que quando ele recebe um castigo, quando ele erra, né? Então, a pedagogia já há muito tempo, ela foca no lado positivo, né? Então, o que está assustando as pessoas é essa ênfase nesse lado negativo, e a gente tem, então, aqui como uma sugestão, né, principalmente que a mídia coloque essas questões pelo lado positivo, como o Mahachohan sugeriu estender a mão da fraternidade, acolher as pessoas, um discurso que toca no sexto princípio, Buddhi, de onde vem a compaixão. Se você fala assim, muito em crimes, em medos, né, penalidades, as pessoas se assustam, ou então luta, ou revolta. Isso toca o Kama Manas, ou ego. E o ego a gente sabe que é como uma fortaleza, é cheio de resistências e muros. Então o discurso que vem do ego sobre a luta de classes, ele toca o ego e vai gerar oposição, vai gerar medo, as pessoas vão fugir. E o discurso que parte do coração, que toca o sexto princípio, que fala sobre a fraternidade, a comunhão, esse é muito mais eficaz, como eu já falei sobre o experimento com os ratinhos, né? Então, na segunda retórica, nós precisamos utilizar os meios mais eficazes para obter a adesão. Então, a gente sugere que se enfatize esse lado positivo da aceitação, do lado da afetividade, como, por exemplo, essa campanha super bem sucedida do Papai Noel dos Correios, né? As pessoas vão lá dar o presente para a criança pobre, fazer uma criança feliz, é recompensador, porque a pessoa tem aquele sentimento nobre. Então, ela é recompensada, isso ela motiva ela, isso gera aproximação. O discurso do medo, ele gera afastamento, e não é o que nós queremos a adesão a essa ideia da integração, da unidade entre todos os seres. Então, essa até questão assim, desse exagero sobre o vocabulário, ele acaba prejudicando, né? Claro que nós não devemos usar palavras ofensivas, né, para os outros, mas tem palavras que nunca foram ofensivas, por exemplo, homem e mulher. Homem e mulher nunca foram palavras discriminatórias, né? E tem gente que está querendo ditar o léxico, né, que é o conjunto de palavras com significados, o léxico comum, aí popular, né? E aí está dizendo assim, não, mas você não pode mais falar palavra mulher, palavra homem, que isso é discriminatório. Então as pessoas estão ficando com medo de usar aquelas palavras que sempre conheceram como não ofensivas, e vai acabar gerando um tabu, um silêncio, que as pessoas não vão mais querer falar naquele assunto, não vão tocar nesses assuntos, não vão participar e não vão aderir, né, essa causa que é tão bonita, né? Assim como os excessos de melindres, que pessoas que se ofendem por coisas pequenas acabam ficando sozinhas porque as pessoas têm medo de ofender. Então, eu tenho que cuidar muito com o que eu vou falar para essa pessoa, porque ela pode se ofender, então não vou falar nada, né? Então, essa é essa sugestão que me chamou a atenção aqui da carta do Mahachohan, como ele trata essa questão do racismo. Primeiro, ele não abre mão de um princípio, né, que você não pode se opor ao que ele está dizendo, né? O teósofo tem que chamar o negro de irmão. Ponto final, não tem discussão. Mas qual é o jeito de fazer isso? O jeito de fazer não é brigando, o jeito de fazer é estendendo a mão da fraternidade e chamando de irmão. Então, deixo aqui essa sugestão, né, de que eu acho que principalmente a mídia pode reforçar esse lado positivo, né, dessas ações de acolhimento pelo lado, né, da bondade, pelo lado da compaixão,
né, pelo lado da fraternidade, promovendo celebrações, festas de comunhão, celebrando a fraternidade entre os povos de diferentes raças, entre pessoas diferentes, incentivando esse lado positivo, né, esse lado amoroso, tocando no sexto princípio. Isso ajuda até o desenvolvimento do ser humano, né? Então, assim, focar nesse lado, né, do bem e da compaixão, ele é muito mais eficaz. Então, para que toda essa iniciativa não se perca e tenha sucesso. Agora, para finalizar, né, eu queria ressaltar que quando a gente vê coisas que a gente não concorda, né, assim, não, isso aí não está indo bem, a gente vê muitas pessoas brigando por causa desses assuntos, brigando por causa de palavras, né? Ah, não vamos participar disso, vou ser contra essas brigas, mas a gente não pode criar uma nova briga contra as brigas, né? Porque é contraditório. Então, sobre ser contra, eu gosto muito de me inspirar em Mário Quintana, né, nesse poeminha do contra. Ele diz assim: todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Ou seja, todas essas coisas passam e nós mantemos a nossa leveza, né, diante das questões da vida. Então é isso, eu agradeço a atenção e espero você no próximo vídeo, que será As Profecias do Mahatma, parte 2. Até mais!